de nada. A massa vai atrás, segue esses indivíduos que se tornam líderes. Então, você dizer que um indivíduo não tem nenhuma importância histórica é uma mentira. Sempre foi ele que fez a história. Uma andorinha não faz verão é uma mentira. Sempre tem uma andorinha que parte na frente, porque as andorinhas precisam de líder, senão não vão. Tá? Enfim, uma liderança que a gente tenha no sentido de romper uma inércia, um dogma, uma postura inadequada diante da vida e ser seguro nisso e sustentar essa posição pela vida inteira, é uma referência para a vida de muita gente. Talvez, é lógico, eu não chegaria a ser nenhum Platão, nenhum Marco Aurélio, mas eu farei a diferença na vida das pessoas, sim, quando eu sustento uma posição autêntica, realmente minha e realmente humana. Isso dissemina e atinge muito mais pessoas do que a gente pode imaginar. Na verdade, uma vida simples pode gerar um estado de conforto psicológico, porque os dramas são menores, as questões são menores, mas a gente não pode se esconder da vida a vida inteira, né? Que a gente tem que ter uma forma de atuação. Tudo que surgir, eu vou agir de tal maneira, vou dar o meu melhor, vou procurar não agir no automático, vou colocar consciência em tudo que eu faço. E deixar que a vida traga as circunstâncias que nem sempre vão ser simples. É impossível você ter uma vida inteira simples. Só pode ter uma vida onde ele foge de todas as complicações. Uma hora as complicações vão encontrá-lo. As dores da vida, as perdas, os dramas da vida, uma hora vão te encontrar. Não tem como a vida ser tão simples assim. O que você tem é que estar preparado a que seja o que for que venha por trás da porta do futuro, eu respondo humanamente. Eu respondo como ser humano. Se eu me garanto, a vida fica simples mesmo no meio das complicações. Como que a gente lida com o tempo? Que parece que a gente tem cada vez menos tempo para fazer as coisas, né? Na verdade, tem muita coisa acontecendo mesmo, mas eu ainda acho que a fórmula para o tempo é a mesma desde que o homem é homem, que é estar mais presente nas suas horas, nos seus minutos. O que faz o tempo ficar curto é a inconsciência. Em primeiro lugar, aí você necessitaria de um planejamento de vida melhor, onde você fosse se habituando a cumprir com aqueles tópicos que você considera necessários para ter um dia dotado de sentido. É uma coisa bem prática. Você fazer uma agenda e ter tópicos do que eu pretendo fazer no dia seguinte. Ah, não deu porque a minha lista estava pesada demais. Tá bom, adequa, coloca um número menor de itens. Tem que chegar a um determinado momento que você tenha controle de tal maneira que aquelas coisas que são necessárias não deixem de ser feitas. Mas aí é planejamento e disciplina. Não tem muito o que discutir. Agora, o que você vai perceber, eu sempre recomendo em administração do tempo que você faça um exercício. Um dia só, para você perceber como é que as coisas funcionam. Faça um planejamento do que você vai fazer no dia seguinte, de hora em hora. Como assim? De 7 às 8 eu estarei me barbeando, trocando de roupa. Na noite anterior? Na noite anterior. Não, o ideal é na noite anterior. De 7 às 8 estarei fazendo tal coisa, me preparando para sair de casa. De 8 às 9 estarei no trabalho, arrumarei tal coisa, verei correspondência, farei tal coisa. Faz essa programação um dia só, de hora em hora, incluindo alimentação, incluindo lazer, incluindo tudo. Isso é um exercício de um dia. Então, no dia seguinte, você vai colocar um alarme no telefone que dê um sinal toda vez que completar uma hora redonda. Aí você vai pegar um bloquinho e você vai anotar quanto dessa hora eu fiz o que tinha me planejado para fazer. 20 minutos, 40 minutos eu fiquei pensando na morte da bezerra, fiquei olhando a internet com coisas que não eram necessárias. Você coloca mais ou menos os tiratempos que você teve em tópicos, rapidinho. 40 minutos eu fiz tal coisa. Aí daqui a pouco 10 horas, quanto dessa hora eu fiz o que eu tinha me planejado para fazer nesse horário? Sei lá, 15 minutos. 45 minutos eu fiquei com conversas fiadas, fiquei solto, esparecendo sem um objetivo muito claro, ou enfim, você anota o que foi que você fez, ou com uma conversa inútil no telefone. No final do dia você soma quanto tempo você fez aquilo que deveria estar fazendo e quanto tempo você fez um monte de coisas que não eram necessárias, quanto tempo você teve de dispersão. Aí você vai perceber quanto tempo você tem e joga fora. Pelo menos umas 6 a 8 horas por dia dá isso. Aí você vai dizer, não, mas é porque eu planejei mal o meu tempo, eu não considerei coisas que tinham que ser planejadas. Tá bom, faz mais uma vez exercício, considerando essas coisas. Você vai ver que de uma hora você aproveita para aquilo que você deveria estar fazendo 10, 15, 20 minutos. 40 minutos são jogados fora com os tiratempos mais variados possíveis.
Tá? E bom desse exercício que você tem uma lista de quais são esses tiratempos, para que você está perdendo o seu tempo. Eu chego no final do dia, eu digo, não tive tempo para nada, trabalhei o tempo inteiro, e você não sabe que você dispersou a maior parte do tempo. E que se você fosse capaz de se manter mais concentrado naquilo que faz, mais inteiro naquilo que faz, você teria 6 a 8 horas a mais por dia, que estão perdidas aí no meio da tua dispersão. Eu tenho muitas coisas para fazer. Se eu disser para você, faz um curso de filosofia, você vai dizer, não posso, porque não tenho tempo, tenho que deixar de fazer alguma coisa para fazer isso. Você vai pensar em sacrificar o tempo útil e não esse da dispersão. Verdade. A gente nem sabe que ele existe. E ele é muita coisa. Dentro de cada hora está entranhado um tempo de dispersão altíssimo. Tá? Que a gente só toma consciência quando faz um exercício desse. 8 horas por dia. E dá isso, tranquilamente dá. Dentro de cada hora, os minutos de dispersão que você tem. Com tiratempos os mais bobos, os mais sem sentido. Como que você convive com celular, telas, rede social, e o que você sugere para fazer essa limpeza? Você tem que ter um objetivo. O que você quer no Instagram? Quero ver como é que eu estou interagindo com as pessoas. Então eu olho a minha página. Quero ver o que fulano está publicando. Então eu vou lá e olho a página de fulano, objetivamente. Eu não tenho que entrar ali para ver o que pinta, como se diz popularmente. Você tem que entrar procurando pontualmente o que você quer. Quero ver tal coisa. Entra, vê, sai. E mecanismos de recebimento de informação, como por exemplo o WhatsApp, não habitua as pessoas a te mandarem coisas de urgência por WhatsApp. Simplesmente não responde, porque elas mudam de hábito. Os urgentes, você pega um telefone e liga. E você tem horários para olhar o seu WhatsApp. Então eu olho de manhã, lá pelas 8 horas, olho no meio da manhã, olho ao meio-dia. Todo mundo sabe que se me inscrever fora desses horários, vai ter que esperar até o próximo horário de recepção de informações. E não me manda coisa urgente, porque sabe que por aí não vai funcionar. Qual a relação entre filosofia e religião? Elas podem coexistir? Na verdade, se diz que existe uma pirâmide civilizatória que estrutura a sociedade humana, que são a política, a religião, a ciência e a arte. A humanidade subiria basicamente a variantes aí dentro, mas basicamente seria através dessas 4 faces que haveria o desenvolvimento do ser humano. E a filosofia não é nenhuma dessas 4 faces. A filosofia é como se fosse uma espiral que vai por dentro dessa pirâmide, tocando em todas essas faces, fazendo um estudo comparativo e usando todas essas informações para elevar a consciência, para crescer. Então, filosofia não tem nada a ver com religião, mas filosofia te ajuda a distinguir o que é religião e o que não é. Filosofia não tem nada a ver com política, mas ela te ajuda a distinguir o que é verdadeira política do que não é. Ela te dá uma possibilidade de ver essas 4 faces em perspectiva, distinguir aquelas que realmente cumprem o seu papel daquelas que apenas têm uma fachada e poder utilizar das 4. Então não tem nada a ver você ser um filósofo ou ter uma religião, ter uma postura política, artística, científica. Essas são as posturas que naturalmente tomamos durante a vida. A filosofia é uma capacidade de lidar com tudo isso de uma maneira consciente e inteligente para que todas essas coisas te façam crescer. Se estão sendo usadas para te fazer crescer, bem, são corretas. São verdadeiramente arte, ciência, política e religião. Se não, pode estar havendo uma distorção, um esvaziamento. E a relação com a política, a filosofia? Ela sempre foi à parte ou ela anda paralelamente à política? É a mesma coisa, né? A política é uma outra face dessa mesma pirâmide. A filosofia vai te dizer se política realmente é algo que está trabalhando pela polis, pela cidade, ou se tornou um jogo que pensa muito mais em interesses pessoais do que propriamente no Estado. Ela vai te informar se a política está sendo fiel a valores que ela não deveria abrir mão, como, por exemplo, a ética, como, por exemplo, a responsabilidade, ou se ela tem se evadido disso. Ela vai te fazer uma análise bem técnica se a política está coincidindo com a política, no seu sentido clássico daquilo que ela deveria ser. Ela vai fazer um questionamento sobre a identidade das coisas e quanto aquilo que a gente está fazendo coincide ou não com essa identidade. Então ela vai fazer uma reflexão aprofundada sobre tudo o que existe dentro da sociedade. Quais são os níveis, as esferas de consciência que a gente, nessa evolução que a gente está falando sobre aqui, que a gente espera
alcançar, quais são essas esferas, desde a mais primitiva até a mais alta? A esfera mais primitiva é aquela mais egoísta de todas, né? É a da criança? Eu penso... Bom, a criança passa por um estágio onde ela é bem egocêntrica, né? Tudo eu. Mas não necessariamente com aquela... Aliás, não com aquela tonicidade de crueldade que o egoísmo adulto tem. Ela não tem não tem isso. Sobre isso, né? Claro, é um estágio de desenvolvimento. No caso das esferas de consciência humanas, tem pessoas que passam a vida inteira apenas em torno do seu eu pessoal. As coisas são boas quando o beneficiam, as coisas são más quando o prejudicam na sua concepção do que é bom e do que é mal, ou seja, em torno dos seus interesses pessoais o tempo todo. Esse é um nível muito básico de consciência. Um desenvolvimento dessa consciência é quando você já é capaz de interagir com grupos sociais, quer seja o seu grupo familiar, quer seja um grupo de amigos, onde o interesse de mais pessoas, o bem-estar de mais pessoas pesam sobre a tua felicidade, a tua infelicidade, a tua realização e a tua frustração. Começa a sentir um pouco da dor do outro em você, o bem do outro começa a ter alguma influência sobre você. E o terceiro estágio, que seria mais avançado, seria um profundo compromisso com a humanidade. Profundo compromisso de tal maneira que nós nos sentiríamos responsáveis para que a humanidade tome caminhos mais adequados, para que ela não chegue numa rota de autodestruição, para que ela possa conciliar os seus conflitos mais grosseiros. Eu me sinto na obrigação de fazer, ainda que seja uma coisa pequena, mas algo a ser feito em relação a isso. E pesa sobre a minha consciência a dor da humanidade. Eu costumo fazer uma brincadeira com os meus alunos que eu acho interessante. Eu peço para eles imaginarem que eles acharam a lâmpada do Aladim. Só que só tem um pedido que você pode fazer. Só um único pedido. Aí eu peço para eles pensarem o que eles quereriam. Primeira coisa que surge na nossa cabeça são interesses pessoais. Eu gostaria de ter mais longevidade, eu gostaria de ter mais dinheiro, eu gostaria que os meus filhos se realizassem. São coisas pessoais. Agora imagina você ter um único pedido, que você pode pedir qualquer coisa e não pedir pela humanidade. Se você pedisse para que esses 8 bilhões de seres humanos tivessem 50% mais bondade do que tem, todos os problemas do mundo estariam resolvidos. Inclusive os seus. Inclusive os seus. A gente não pensa, a primeira coisa que a gente pensa são coisas medíocres, pessoais. Não temos esse hábito de pensar como humanidade. Eu posso pedir qualquer coisa e não peço pela humanidade. Não é incrível isso? Nossa primeira tendência é pensar apenas de forma pessoal. Tá? Então esse grau de consciência a gente ainda não atingiu, porque se todos estivessem aí, com certeza já teríamos resolvido alguns dos dilemas que tanta dor provocam, que tantas vítimas provocam. Então esse nível de consciência maior, inclusive, faz com que a gente relativize os nossos problemas pessoais. Verdade. Torna-se tudo muito pequeno, de uma importância muito relativa. Qual que é esse poder que o altruísmo tem para a nossa vida? Nós nos beneficiamos com aquilo que a gente chama de paz de espírito, serenidade, que é a felicidade humana. Sentir que você coincide com você mesmo, está fazendo aquilo que te corresponde no esquema da vida humana. Então esse é um nível de plenitude, de realização, de paz de espírito. Sabe o que é você chegar à noite e olhar para o teu dia e dizer: eu tive um dia verdadeiramente humano, eu fiz o que eu tinha que fazer. Você está em paz com céus e terra, dorme o sono dos justos. Esse maravilhoso sono dos justos, né? De quem sente que teve um dia que fez aquilo que lhe correspondia. Isso é a felicidade humana, é o patamar maior de felicidade humana que a gente possa ter. Está sempre tranquilo porque ocupamos o nosso lugar como seres humanos no mundo. Fizemos aquilo que a natureza esperava de nós. E o que é a vida? A grande pergunta. O que é a vida? A minha vida é um estado de consciência. Enquanto nós tivermos consciência, nós estamos vivos. Não importa se com essa embalagem ou com outra qualquer. Vida é um estado de consciência onde as coisas estão passando dentro e fora de nós e nós estamos aprendendo com ela. Para cada vez termos respostas mais amplas, para cada vez termos uma noção mais clara do que as coisas são e do que eu sou. Tá? Então, vida está diretamente relacionada à consciência. Quando nós, por uma série de fugas, de fragilidades, fugimos da consciência, fugimos da vida. Tá? Não adianta a gente ter medo da morte, se durante a vida a gente está mais morto do que vivo, mais inconsciente do que consciente. A filosofia, ela trata do espiritual, do que não é material ou não? Sim, ela tenta entender aquilo que é próprio da essência humana,
aquilo que está acima do passageiro, do fugaz, daquilo que se perde. E a gente percebe que, você me perguntou ainda há pouco, diante da morte, né, o que é importante. Diante da morte, a gente só considera as coisas que fizeram diferença para o mundo, para o outro, para mim mesmo, que me fez crescer. Só fica isso. O resto é irrelevante, absolutamente. Vira pó. Então, diante da morte, o que eu cresci nessa vida? E o que eu permiti que as pessoas crescessem através de mim? Isso é uma coisa altamente metafísica. É o que nós levaremos daqui. É o que faz diferença. Tá? Se é que há algum lugar para onde levaremos alguma coisa, isso será o que restará da nossa encarnação, da nossa vida. Tá? Então, para a filosofia, haja ou não haja algo depois da vida, o que você deve fazer aqui é a mesma coisa. Marco Aurélio, que é o grande imperador estoico, ele tinha uma frase interessante sobre isso. Diziam para ele, mas você prega tantos valores, tantas virtudes, tanto esforço para você obter alguma coisa depois da vida, se não houver nada depois da vida. Aí ele diz, olha, tem duas possibilidades. A lógica estoica, né? Tem duas possibilidades. Ou você tem alguma coisa depois da vida, então é bom que você seja virtuoso para merecer essa coisa, ou você não tem nada depois da vida e é bom que você seja virtuoso porque a única oportunidade que você tem para ser é essa. E é a melhor coisa que se pode ser. Então essa é uma postura. Tem ou não tem alguma coisa depois, o melhor que há para fazer aqui é ser verdadeiramente humano, com valores, virtudes, sabedoria. É muito... A mentalidade da gente é um pouco estranha, né? Nós achamos que a humanidade vai mudar, vai se transformar para melhor, porque um belo dia uma multidão de pessoas vão acordar e vão dizer, vamos mudar o mundo, e vão sair fazendo alguma coisa. Isso não é assim. A multidão segue um líder. Tem que ter uma pessoa que foi na frente e fez algo diferente naquele dia, que fez a curva em termos da maneira de enfrentar a vida, que fez a curva em termos de pontos de vista, de maneiras de ação. Ou seja, no final das contas, a história é sempre feita pelo indivíduo. A massa vai atrás, a massa não toma a frente de nada. A massa vai atrás, segue esses indivíduos que se tornam líderes. Então, se dizer que o indivíduo não tem nenhuma importância histórica é uma mentira. Sempre foi ele que fez a história. Uma andorinha não faz verão é uma mentira. Sempre tem uma andorinha que parte na frente, porque as andorinhas precisam de líder, senão não vão. Tá? Enfim, uma liderança que a gente tenha no sentido de romper uma inércia, um dogma, uma postura inadequada diante da vida e ser seguro nisso e sustentar essa posição pela vida inteira, é uma referência para a vida de muita gente. Talvez, é lógico, não chegaria a ser nenhum Platão, nenhum Marco Aurélio, mas eu farei a diferença na vida das pessoas, sim, quando eu sustento uma posição autêntica, realmente minha e realmente humana. Isso dissemina e atinge muito mais pessoas do que a gente pode imaginar.